Senhor presidente, senhores senadores, venho pela primeira vez ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nessa legislatura e já com o meu procedimento instalado, não para levantar uma questão de ordem. Não estou aqui para questionar qualquer ato que tenha tomado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Apenas para fazer um alerta sobre procedimento, sobre regimento e dizer que em nenhum momento me aproveitarei de qualquer atitude que não tenha sido feita dentro do regimento, tanto é que já adianto que me considero notificado desde ontem e que os prazos eu obedecerei, independentemente do que eu disser nesse instante. Senhor presidente, eu fiz um estudo no dia de ontem e até liguei a Vossa Excelência, parabenizando a Vossa Excelência por ter assumido a presidente. Considero Vossa Excelência um homem correto, íntegro, como todos os demais membros desse Conselho, com uma história política capaz de levar adiante essa investigação com isenção, com denodo, com competência. Eu optei por falar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Farei minha defesa, primeiro por escrito e depois de uma forma até muito mais contundente, porque serei questionado aqui inúmeras horas pelos senadores que são membros do Conselho titulares, pelos suplentes e por todos aqueles da Casa, conforme o regimento interno da Casa e a própria resolução que regulamenta a vida do Conselho. Mas pode parecer uma filigrana, mas eu estou, inclusive, desprezando isso, porque o que tem que ser feito judicialmente vai ser feito. Agora, aqui eu quero me defender no mérito. Eu quero provar a minha inocência no mérito. Até agora eu não tive oportunidade de me defender. E o foro competente é esse. E eu farei. Farei e provarei que sou inocente. Agora, senhor presidente, apenas para registrar que a reunião do dia 10 de abril, conforme as notas taquigráficas que eu tive a oportunidade de ler, elegeu Vossa Excelência presidente desse colegiado. E consta como fundamento o artigo 24 da Resolução 20 e o artigo 88, parágrafo 3º do Regimento Interno. Isso consta das notas taquigráficas. Então, senhor presidente, diz o artigo 24 da Resolução 20, né, de 93, atualizada por último em 98. Diz o artigo 24. Enquanto não aprovar regulamento específico, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará, quanto à organização interna e ordem dos seus trabalhos, as disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões, inclusive no que diz respeito à eleição do seu presidente e designação de relatores. Então, manda aplicar o regimento da Casa. Por sua vez, o outro artigo utilizado, o artigo 88, parágrafo 3º, diz o seguinte: no início da legislatura, nos 5 dias úteis que se seguirem a designação de seus membros e na terceira sessão legislativa, nos 5 dias úteis que se seguirem a indicação dos líderes, cada comissão reunir-se-á para instalar seus trabalhos e eleger, em escrutínio secreto, o seu presidente e o vice-presidente. Parágrafo 3º. É bom que se observe isso. Na ausência do presidente e do vice-presidente, presidirá a comissão o mais idoso dos titulares. Muito bem, senhor presidente e senhores membros do Conselho. Ficou, então, estabelecida que a competência que seria dada em seguida a Vossa Excelência seria por força dos artigos 24 da Resolução 20 e 88, parágrafo 3º do Regimento Interno da Casa. Segundo as notas taquigráficas, ainda, abertos os trabalhos,
foram ditas as seguintes palavras: havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião de 2012 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, destinada à eleição do presidente, nos termos do disposto no artigo 24 da Resolução 20 e dos ofícios números 1 a 22 dessa vice-presidência. Vou prosseguir. A partir do consenso de lideranças, repito, a partir do consenso de lideranças, submeto aos membros desse Conselho o nome do senador Antônio Carlos Valadares, com mais idade nesse colegiado, com juventude acumulada, para assumir a presidência nos termos do artigo 88, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal. Não havendo objeção do plenário, convido o senador Antônio Carlos Valadares para assumir a presidência. Então, Vossa Excelência tomou posse e, imediatamente, segundo as notas taquigráficas, se manifestou nos seguintes termos: ao assumir a presidência desse Conselho interinamente, já que os partidos ainda não se pronunciaram a respeito, e tendo em vista o consenso predominante nessa reunião, para que, na forma regimental, eu assuma a presidência desse Conselho de Ética, etc., etc., etc. Então, Excelência, o que se percebe, Excelências, é que, na realidade, os artigos 24 e 88, parágrafo 3º, na realidade, eles não foram cumpridos. E, não obstante Vossa Excelência ter todos os atributos morais, intelectuais, a sua história, tem o meu aplauso, mas é fato que as normas regimentais, né, elas têm que, evidentemente, ser cumpridas. Então, primeiro, não há eleição de presidente interino. Todas as eleições nessa casa são eleições para ou cumprir o mandato totalmente ou para cumprir o mandato remanescente. E isso é claro, porque Vossa Excelência, e aí eu gostaria que Vossas Excelências prestassem atenção, diz o seguinte: o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 88, diz que, vamos repetir, é só leitura para uma compreensão melhor. Na ausência do presidente e do vice-presidente, presidirá a comissão mais idoso dos titulares. Na ausência. E aí, diz exatamente o parágrafo 4º, que é o outro artigo. Em caso de vaga dos cargos de presidente ou de vice-presidente, far-se-á o preenchimento por meio de eleição realizada nos 5 dias úteis que se seguirem à vacância, salvo se faltarem 60 dias ou menos para o término dos respectivos mandatos. E vem o parágrafo 5º, senhor presidente e senhores senadores. Diz o seguinte: aceitar função prevista no artigo 39(2) importa em renúncia ao cargo de presidente ou de vice-presidente de comissão. E, voltando ao artigo 39, inciso 2, o artigo 39, inciso 2 é claríssimo. O senador deverá comunicar ao presidente sempre que, 2, assumir cargo de ministro de Estado, de governador de território, de secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital, de chefe de missão diplomática temporária. Então, obviamente, quando o senador João Alberto ele assumiu uma secretaria fora do Senado, nos termos do parágrafo 5º, do artigo 88, aceitar a função prevista no artigo 39, inciso 2, importa em renúncia ao cargo de presidente. Portanto, a presidência está vaga. O mais idoso assume na ausência. Então, não há ausência, há vacância. Então, a eleição ela tem que se dar de forma definitiva. E nos termos aqui mesmo
nos termos do artigo 59, do artigo 60, do artigo 24, que manda aplicar exatamente todo o regimento interno, né? O titular mais idoso somente assume a presidência interinamente para presidir a sessão de eleição do presidente. E ele não é eleito, é o presidente nato nas ausências do titular e do vice. A ausência, alguém adoece, alguém naquele dia não pode comparecer, alguém está em seu estado, ou o presidente ou vice. No caso, o vice se deu, pediu para não presidir porque pertencia ao meu partido, né? Então, nesse caso, não há outra alternativa a não ser a eleição para presidente. E, como disse, necessariamente em escrutínio secreto. O artigo 88 fala nisso, o artigo 59 e 60, quando a eleição da mesa, também menciona assim. Então, senhor presidente, também os líderes não podem definir, embora respeite profundamente os líderes não podem definir quem será o presidente do Conselho. Então, por essa razão, né, o devido processo legal, ele deve ser aplicado por força da Constituição a todos os processos, inclusive os processos administrativos. Então, senhor presidente, eu vim aqui, como eu disse, não vim para negar qualquer nulidade, não estou querendo me beneficiar de nada. O prazo que me foi concedido, eu considero ele efetivo. Diz a Constituição que os atos tomados por autoridades não suficientemente investidas são nulos, mas eu não alegarei nada disso, me considero notificado e apenas gostaria que, antes da minha defesa, que eu farei por escrito e depois farei oportunamente nessa comissão, né, eu gostaria apenas que o Conselho elegesse definitivamente, conforme o regimento, né, e aqui tem o prazo de 5 dias, a primeira reunião foi terça, portanto, tem até terça-feira, e que esse presidente seja Vossa Excelência mesmo, né? Respeito Vossa Excelência, apenas gostaria, para evitar de ter que ficar discutindo o regimento, o que eu quero discutir é mérito e virei aqui no momento oportuno para discutir o mérito. Então, venho fazer esse pela ordem e me ausentarei logo em seguida para não constranger a comissão, porque eu virei no momento oportuno apenas para solicitar que Vossas Excelências deliberem para a eleição definitiva do presidente do Conselho, como é regimental. E assim sendo, como eu já disse, não questionarei qualquer ato, me considero notificado desde ontem e peço licença a Vossas Excelências para me ausentar e deixo essa questão para o Conselho